Olá, querido irmão, seja muito bem-vindo ao nosso 7º dia do nosso propósito de oração, jejum e leitura da palavra. Graças a Deus, rompemos a primeira semana. Fica firme, meu irmão, ainda existem outras 2 semanas para a gente poder avançar e receber a nossa vitória em nome de Jesus. Amém? No devocional de hoje, nós vamos compartilhar sobre o capítulo 13 e o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. É interessante que no capítulo 13 é o capítulo conhecido como o capítulo das parábolas. Jesus conta muitas parábolas aqui nesse capítulo 13, não é mesmo? Mas algo que fica de aplicação para nós dessa parábola. O verso 10 do capítulo 13, então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntou para Jesus: por que você fala tanto em parábolas, né? Por que você não é direto? Por que você não fala firme de uma vez aquilo que você quer? Por que você compartilha muitas parábolas? Jesus então fala o seguinte no verso 11, ao que Jesus respondeu: porque a vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós outros quem? Os discípulos. Então Jesus compartilha com parábolas, mas aos discípulos ele dá o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. Se você que está me ouvindo aqui é discípulo de Jesus, eu quero te falar, a você foi dado da parte de Deus o direito de conhecer os mistérios do reino dos céus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica firme para você conhecer os mistérios do Senhor na sua vida. E no capítulo 14, é interessante que acontece aqui muitos fatos, né? Acontece o primeiro fato aí, a morte de João Batista. Jesus certamente ficou triste com a morte de João Batista, né? E quando Jesus ficou sabendo, ele retirou para um lugar sozinho, a fim de ficar sozinho, orar. E as multidões souberam onde ele estava, foi atrás dele, e já era cair da tarde. Jesus, mais uma vez, no verso 14, né, do capítulo 14, desembarcando, viu uma grande multidão e compadeceu dela. Então Jesus se compadeceu mais uma vez da multidão, né? Curou, expulsou demônio, fez muita obra ali com aquelas multidões, alimentou aquela multidão na multiplicação dos pães e peixes. E aí é interessante que o que Jesus faz aqui? Ele despede os discípulos, fala com eles assim, ó, pode ficar aí, né, no barco, eu tô indo me despedir das multidões. E aí os discípulos entraram no barco, Jesus foi sozinho para um lugar para orar. Aí os discípulos foram, né, dentro do mar, veio aquela tempestade e os discípulos então começaram a ficar com medo. Aí acontece aquele episódio onde Jesus ele anda sobre as águas e os discípulos ficam com medo, né? Olha, é um fantasma. Jesus fala: tem de bom ânimo, não sou, não temais. Aí Pedro quer andar, Jesus fala: vem, né? Mas um detalhe aqui que também pode servir de aplicação para nós é que Pedro começou a andar sobre as águas, mas o verso 30 fala assim: reparando, porém, Pedro, na força do vento, teve medo. Meu irmão, a gente anda com Jesus, a gente anda sobre as águas, não literalmente, mas em milagre, em cura, a gente anda sobre as águas, em provisão, em suprimento. Só que você sabe quando a gente para de ver a provisão de Deus? É quando a gente começa a observar os ventos que estão ao nosso lado. Pedro, observando a força do vento, teve medo. Então, quando a gente está olhando para Jesus, a gente não tem medo e é suprido. Mas quando a gente repara ao nosso redor, a gente tem medo e aí a gente começa a falhar. Mas a bondade de Deus é que Ele sempre estende a mão dele para nos pegar, não é verdade? Então Jesus aqui nesse capítulo 14, né, ele tem esse episódio muito interessante da morte de João Batista, da multiplicação dos pães e do andar sobre as águas, tá bom? Deus abençoe você. A partir de amanhã, a partir do próximo devocional, tem uma grande novidade para você. Deus te abençoe. Fica firme nesse propósito, meu irmão. Até mais. Tchau, tchau.